Boa tarde. Todos estão com aparência assim um pouco triste. O que foi? A despedida foi dolorosa, não? Muito bem, bem-vindo à nossa segunda parte do seminário do Éden ao Fast Food. Essa manhã eu mencionei, se nós quisermos fazer uma reforma na nossa saúde, qual o primeiro passo que nós deveríamos tomar? Parar de comer? Reduzir a ingestão de alimentos ou a ingestão de quê? De calorias, principalmente as calorias vazias. Agora, é interessante que esse é o passo mais importante e também é o passo mais o quê? Mais difícil, não é verdade? Nós temos uma tendência genética à glutonaria, já está no nosso gene. Por exemplo, quando Satanás foi tentar nossos primeiros pais, qual foi a estratégia que ele utilizou? O apetite, na verdade? E desde então, na raça humana tem tido essa tendência a condescender com o apetite. E é interessante que, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo que fala sobre a tentação no deserto, o Espírito Profecia menciona o seguinte: a primeira tentação foi o alimento. 4.000 anos depois da criação, Jesus estava novamente de frente com Satanás no deserto da Judéia. E qual foi a primeira tentação apresentada pelo diabo a Jesus? O alimento. Quantos dias Jesus estava sem comer e sem tomar água? 40 dias. 40 dias? E 40 noites. Por que a Bíblia menciona 40 dias e 40 noites? Porque os árabes, durante o Ramadã, eles também jejuam 40 dias, só que durante a noite comem à vontade, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida de qual tipo de jejum Jesus estava fazendo. O evangelista colocou 40 dias e 40 noites. E note o que diz no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo A Tentação do Deserto. Diz assim: onde começou a ruína, onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão deveria sair vitorioso. Onde começou a ruína, deveria recomeçar a obra de restauração. Então, quando nós falamos em mensagem de saúde, como estamos falando em reforma alimentar, a ênfase não é somente a saúde física, tem uma relação direta também com que tipo de saúde? Com a nossa saúde espiritual e com a nossa relação com quem? Nossa relação com Deus. Qual é a única maneira pela qual Deus se comunica com os seres humanos? O Espírito Santo nos fala através de quê? Da consciência, dos receptores dos neurônios. Se o nosso cérebro não está em condições de receber o quê? De receber essas mensagens, nós ficamos cada vez mais o quê? Mais insensíveis e não entendemos. E ela ainda menciona algo como advertência até para nós como líderes de igreja. Ela diz o seguinte: que os líderes de igrejas, em condescender com apetite, muitas das vezes se reúnem para tomar uma decisão importante com relação à direção da obra. E por terem suas mentes tão embotadas pelo excesso de comer, muitas vezes dizem sim quando deveriam dizer não, e dizem não quando deveriam dizer sim. E as decisões que são tomadas nem sempre ajudam o quê? O avanço da obra, porque nos está faltando o que nós chamamos de discernimento espiritual. Então, reduzir a quantidade de alimentos não vai somente nos trazer mais a saúde física, vai estar relacionado também o quê? Com a nossa saúde espiritual. Por exemplo, muitas das vezes no sábado pela manhã, come-se tanto que quando chega na igreja, enquanto que as verdades estão sendo ditas do púlpito, verdades que têm consequências eternas, muitas das vezes pela maneira como nós estamos alimentando, nós estamos fazendo o quê?
dormindo enquanto essas verdades estão sendo derramadas, porque colocamos o nosso cérebro ao comer demasiado, sem condições de observar e de perceber as verdades que estão sendo ditas. Então existe uma relação direta, não é só questão de saúde, é questão de crescimento o quê? De crescimento espiritual. E hoje eu vejo as pessoas. Jesus tinha sua estratégia. Todas as vezes que Jesus tinha que enfrentar uma grande crise, o que é que ele fazia? Ele jejuava e orava. Nós, seres humanos, todas as vezes que temos que enfrentar uma grande crise, o que é que nós fazemos? Parece que a própria crise estimula uma ansiedade, as pessoas estão comendo sem cessar. Então, vamos ver o ponto de vista bíblico, porque às vezes pensamos assim, não, tenho que comer porque essa crise é muito forte, eu tenho que estar forte para enfrentar esta crise. E às vezes reduzir o consumo de alimentos, fazer um jejum breve, vai nos colocar muito mais aptos para enfrentar as crises que nós temos que enfrentar. Então, reduzir o consumo de produtos de origem animal. Segundo passo, qual seria? Qual a coisa mais importante? Reduzir a ingestão de açúcar branco refinado. Se existe um produto que foi introduzido na dieta do ser humano e que tem deixado consequências muito mais devastadoras do que o consumo da carne, é o que nós chamamos de açúcar branco refinado. Inclusive, o Espírito de Profecia menciona que o açúcar é pior do que a carne. Então, às vezes, nos tornamos vegetarianos, que é uma grande coisa, e os vegetarianos, às vezes, têm algum problema, porque ele, como deixa de comer carne, ele começa a ter um sangue muito alcalino, e o corpo fica pedindo alguma coisa para manter um pH normal do sangue. E o que acontece? A maior fonte de ácido estão nos produtos de origem animal. Mas como ele não come carne, o que ele começa a indulgir? Indulgir em quê? Açúcar e massas. Então, todo vegetariano tem uma tendência muito grande pelos doces e pelas massas, porque o seu corpo pede. Então, o vegetariano, ele tem que estar com a sua alimentação equilibrada. Se ele deixou de comer carne, ele tem que substituir por produtos que vão produzir nitrogênio para que o pH do seu sangue possa estar equilibrado. E quais são esses produtos? São os feijões em variedades e também as nozes. Se não comemos feijões, variedades e nozes, nós vamos ter a tendência de indulgir principalmente nos doces e nas massas. Agora, o açúcar branco refinado tem deixado, ao longo da história, poderia passar aqui 3 dias só falando do aspecto do açúcar branco refinado. Mas temos apenas alguns minutos, vamos tentar resumir. Para que vocês tenham uma ideia do impacto que tem o consumo de açúcar em excesso em um país, em uma nação, em 1906, aproximadamente 100 anos, foi feita uma pesquisa no mundo, comparando 100 países, e a ideia dessa pesquisa era para descobrir qual era a nação mais saudável do planeta há 100 anos atrás. Sabem vocês quem detinha o primeiro lugar em 1906 como a nação mais saudável do planeta? Estados Unidos da América. Em 1997 fizeram novamente o mesmo estudo, comparando os mesmos países. Sabe que lugar nós ocupamos hoje? Ocupamos o lugar 97º. Agora a pergunta lógica seria: o que aconteceu nesse século? Que nós deixamos de ser, que o país deixou de ser a nação mais saudável do planeta para ocupar quase que o último lugar? E a resposta é muito simples. Em 1906, o consumo de açúcar nos Estados Unidos era apenas 1 libra por pessoa por ano. Em 1997, o consumo de açúcar nos Estados Unidos já alcançava 185 libras por pessoa por ano. E se eu pudesse colocar um gráfico aqui para vocês, vocês poderiam ver claramente
que à medida que aumentou o consumo de açúcar, foram aumentando também o quê? As enfermidades, principalmente as enfermidades crônico-degenerativas e as enfermidades cardiovasculares. Agora, por que se comia pouco açúcar em 1906? Será que naquela época as pessoas eram muito conscientes com relação à sua saúde? Não, o açúcar era um produto caro. Somente as classes altas da sociedade é que poderiam se dar ao luxo de consumir os produtos feitos com açúcar, como os doces, guloseimas, tudo isso era um produto caro. Naquela época, somente as pessoas da classe alta da sociedade é que tinham pressão arterial elevada, é que padeciam obesidade. Não, tem um ataque, morreu do infarto do miocárdio, não era para pobre, era um negócio muito chique. Pobre morria de outra coisa. Por quê? Porque essas enfermidades eram confinadas para aquela classe que consumia esse tipo de produto. Agora, a indústria dos alimentos descobriu uma coisa. Descobriu, observando o consumo entre a classe alta da sociedade, observou que o açúcar produzia uma certa dependência. E o que eles fizeram? Começaram a desenvolver melhores maneiras de produção em massa, os preços caíram e começaram a acrescentar em todos os produtos industrializados o quê? O açúcar. Hoje, se você chega em casa e diz o seguinte, eu vou jogar fora tudo que tem açúcar refinado, você vai ficar com o quê? Só com frutas e verduras se tiver em casa, porque tudo tem açúcar, porque a indústria dos alimentos já sabe que o açúcar provoca uma dependência física. Por exemplo, a empresa maior do mundo, ela se tornou o maior império, a maior corporação do mundo, simplesmente porque ela fez duas coisas. Ela conseguiu colocar numa bebida duas substâncias que provocam dependência, que é o açúcar e a cafeína. E nós temos aqui a Coca-Cola. O açúcar, ele provoca uma dependência tão grande na pessoa, que tem pessoa que vê uma máquina de Coca-Cola já começa a salivar. E assim também a cafeína. Então, livrar-se do açúcar é como livrar-se de um processo, de uma dependência. Existe uma dependência. Agora, por que me faz mal comer o açúcar refinado e não faz mal comer, por exemplo, a cana? Por que será? Açúcar é natural. Não é processado. O que mais? Não é concentrado. Muito bem. Para que vocês tenham uma ideia da concentração da sacarosa que nós temos hoje, para se obter uma colher de açúcar, se necessita 3 metros de cana. Eu acho que você comeu 1 metro, a boca já cansou. Não é verdade? Agora, quando você toma uma Coca-Cola ou um outro refrigerante enlatado, eles têm uma média de 10 a 12 colheres de açúcar. Isso quer dizer que quando nós tomamos uma Coca-Cola, nós estamos consumindo sacarose equivalente a quantos metros de cana? Faz 30 metros. A média nacional são 2 latas de soda por pessoa por dia nos Estados Unidos. Então, por dia, somente da cana se consome equivalente a quantos metros, a sacarose equivalente a quantos metros de cana? 60 metros de cana, equivalente quase que um canavial, não é verdade? Agora, quais são os efeitos desse produto no nosso organismo? Bom, aqui vem as primeiras implicações. Quando nós temos a cana, o melado, o caldo de cana, a proporção de sacarose que nós temos ali é apenas 32% aproximadamente. Os outros 70% consiste de quê? Ali você vai ter enzimas, você tem vitaminas, você tem fósforo, você tem cálcio, você tem magnésio, você tem ferro.
No processo de refinamento, o que é feito com esses produtos? São eliminados. E nós ficamos com 99,9% de quê? Sacarose. Quando ingerimos esses alimentos nesse estado, porque tecnicamente é uma droga. A definição de droga é o seguinte: todo produto que está separado daqueles produtos que o acompanham naturalmente na natureza. E a sacarose está o quê? Separado. Tecnicamente é uma droga. Por isso que ele exerce um certo efeito de dependência no nosso organismo. Então, essa dependência, ela se faz, tem pessoas que tentam de deixar de comer açúcar e passa como se estivesse deixando alguma droga. Tem dores de cabeça, tem crise de hipoglicemia, é algo realmente difícil. Agora, quando nós comemos a sacarose sem os elementos que acompanham na natureza, porque aqueles elementos que o acompanham na natureza têm a sua função no processo de digestão e de assimilação daquele produto. Por exemplo, a sacarosa, ela tem que ser transformada em hidróxido de cálcio para poder ser absorvido e ser metabolizado. Agora, se ela está sem o cálcio, aonde que o corpo tem que lançar mão para poder obter o cálcio e transformar em hidróxido de cálcio? De onde que se lança a mão? Cálcio dos ossos. Por isso que hoje nós vivemos uma epidemia de osteoporoses. Porque não é porque está faltando cálcio na dieta, isso é uma história. Não existe na literatura médica deficiência de cálcio na dieta. A pessoa pode ter uma deficiência de cálcio por problemas de absorção, mas não porque não falte cálcio. O cálcio é abundante, ele é tão importante que ele é abundante. Agora, se consulta com o médico vai, você está com osteoporose. O que ele passa? Ele passa lá, ok, vou passar para você Fosamax, que é um dos mais comuns que se prescreve hoje. Mas é como tentar colocar água numa vasilha que está o quê? Está furada. Está furada. E quem é que está roubando o cálcio? O açúcar está roubando o cálcio dos ossos, porque o está utilizando no processo de absorção e assimilação em transformar a sacarosa em hidróxido de cálcio. Então, se você tem problema de osteoporose, a primeira coisa que deveria fazer é o quê? Reduzir o máximo que você possa o açúcar branco refinado. Ok? Segundo, nossa dieta tem pouquíssimas vitaminas do complexo B. E as pouquíssimas vitaminas do complexo B, o açúcar vai estar o quê? Vai estar roubando. As vitaminas do complexo B são vitaminas que regulam o quê? Sistema nervoso central. Por isso que hoje, o medicamento que mais se prescreve no mundo, como é que se chama? Prozac. Por quê? Porque vivemos uma epidemia de depressão. Tem pessoas que têm crise de depressão, tem pessoas que sofrem de depressão, não sabem a razão da sua depressão, e que se ficasse pelo menos 3 semanas livre de açúcar, ia ter uma verdadeira transformação no seu estado de humor. Um dos problemas do açúcar no organismo é que provoca o quê? Provoca depressão. Então aqui nós vimos 2 implicações do excesso do consumo de açúcar. A terceira está relacionada com as crianças. Nós temos nesse país hoje 9 milhões de crianças que tomam um medicamento chamado Ritalin, porque são considerados o quê? São hiperativos. Mais de 95% dessas crianças não necessitariam esse medicamento se os pais tivessem cuidado de quê? De o açúcar na dieta dessas crianças. O açúcar ele tem um efeito tremendo sobre o nosso organismo.
O açúcar ele tem um efeito direto sobre o nosso caráter. Veja que diz, por exemplo, o Speed Profecia, a respeito do açúcar, há mais de 130 anos, diz o seguinte: o livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doenças. Ainda, o açúcar abarrota o organismo, entrava o funcionamento da maquinaria viva. Veja a relação de que ela faz entre o consumo de açúcar e depressão e a influência que tem sobre o nosso caráter. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação. Fermentação produz o quê? Produz álcool, substância equivalente ao álcool. E ela diz, isso obscurece o cérebro e causa o quê? Mau humor. Há mais de 100 anos, o Speed Profecia já revelava essa igreja, os conhecimentos que nós estamos adquirindo hoje através da ciência. Relação direta. Tem estudos, claro, são estudos preliminares, eu gostaria de falar apenas a título de curiosidade, que diz o seguinte: nos lares onde o consumo de açúcar é livre e abundante, os índices de divórcio são mais altos. Já pararam para pensar na implicação? Mas o que tem que ver açúcar? Açúcar adoça a minha vida, na verdade? O que tem que ver açúcar com divórcio? Ora, se o açúcar rouba as vitaminas do complexo B, as vitaminas do complexo B que regulam o nosso sistema nervoso central, se estamos depletos dessas vitaminas, nós estamos o quê? Irritados, impacientes. As brigas se fazem mais frequentes e, consequentemente, o quê? Pode ser que exista realmente uma relação entre açúcar e divórcio. E na igreja, que efeito tem o açúcar entre os irmãos da igreja? Eu estava até comentando hoje com o pastor um caso aqui, 2 irmãos, uma diaconisa e um diácono discutindo na igreja. E a diaconisa virou para o diácono e falou assim: olha, se eu fosse a sua mulher, eu te dava veneno. Ele falou: se eu fosse seu marido, eu tomava. É o quê? Impaciência, intolerância, desentendimento. Já se pode observar todas as vezes que a igreja como um todo melhora a sua alimentação, na igreja vai reinar mais o quê? Reina mais harmonia, reina mais compreensão. E isso não é uma história, isso é uma realidade. Nós podemos ver, por exemplo, se temos nossos filhos estão muito ativos ou rebeldes ou alguma coisa, façamos alguma coisa para reduzir o consumo de açúcar refinado e nós vamos ver uma certa transformação no caráter deles. E vocês podem fazer até uma experiênciazinha, quem tem filho. Um dia dá uma alimentação assim com bastante açúcar e vocês veem, os meninos parecem, as meninas também quase que subir pelas paredes, você não consegue controlar. E o açúcar virou um problema de cultura, porque quando uma criança não está se comportando bem, o que é que nós dizemos para elas? Se você se comportar bem, o titio vai dar o quê? É como tentar apagar fogo jogando mais gasolina em cima, não é verdade? Então, problema de cultura. Temos que tomar um cuidado tremendo com o excesso do consumo de açúcar. Agora, pergunta lógica: quais seriam as alternativas? O que é que eu poderia utilizar no lugar do açúcar, não é verdade? Mel. Inclusive, por exemplo, mel é uma alternativa. Inclusive aqueles que padecem da famosa alergia da primavera, se consumirem mel de abelhas, essas alergias desaparecerão. Mas aqui está o catch: tem que ser um mel produzido na região onde você vive. Vocês moram na região
leste dos Estados Unidos, não adianta trazer mel do Afeganistão, da China, não. Tem que ser mel da região. Por quê? Porque o que nós temos dentro do mel? Pequenas partículas de pólen. Quando nós comemos essas pequenas partículas de pólen, o que nós estamos fazendo com o nosso sistema imunológico? Nós estamos dessensibilizando o nosso sistema imunológico. Provavelmente na primeira florada vai se ter uma crise muito leve e na segunda florada já não existirá o quê? Mais crise dessa alergia de primavera. E tem pessoas tomando uma verdadeira constelação de medicamentos para a alergia da primavera e a vacina já está preparada, disponível na natureza e não estão sabendo lançar mão dessa vacina, que é o próprio mel de abelha. A Bíblia diz, come mel que lhe baste. Diz provérbio, né? Nós não devemos... Qual é a definição de temperança? Quantos se lembram aí? O que é ser temperante? Ser temperante, vamos aqui no beabá do adventismo, lembram, né? Ser temperantes é ser moderado, é evitar as coisas que são nocivas e usar com moderação as coisas que são saudáveis. Paracelso já dizia que o que faz uma substância veneno, sabe o que é? É a quantidade. Então, se nós temos as coisas naturais e exagerar, também vamos ter o quê? Problemas. Então, reduzir o consumo de açúcar. Qual seria a outra opção? Opção no lugar do açúcar. Açúcar mascavo. O que mais? O melado de cana é excelente. Agora, as pessoas falam, puxa, eu tento adoçar com melado, mas não fica a mesma coisa, nem com mel. Não vai ficar a mesma coisa nunca. Por quê? Porque nós estamos com o paladar pervertido. Essa é a realidade. Temos que afinar e depurar o nosso paladar. E o que eu posso fazer para depurar o meu paladar novamente? É muito simples. Você pode fazer um jejum de 12 ou 24 horas com bastante água. Depois você vai experimentar, por exemplo, uma banana. Você vai ver realmente quão doce é uma banana e quão doce é uma fruta. Porque seu paladar está o quê? Afinado. Então, um jejum com bastante água de 12 horas é uma maneira de nós começarmos a apreciar o sabor simples dos doces que se apresentam no seu estado natural da fruta. Agora, o mel é um alimento não refinado. Ele tem um efeito laxativo. Ele aumenta o número da hemoglobina. Ele também é útil para o tratamento, sabe de quê? Artrites. É útil para problemas renais e hepáticos. E ajuda os atletas em uma recuperação rápida da exaustão. Que outro produto poderíamos utilizar? Quantos conhecem estévia? Não é uma irmã de outra igreja. A estévia é um produto, é uma planta que existe na região sul do Brasil, pega aquela parte lá do sul do Brasil, junto com Paraguai e Uruguai, é nativa, ela é 400 vezes mais doce do que a sacarose, mas não tem o quê? Os efeitos das calorias vazias. Então, essa é uma boa opção, é até recomendado também para as pessoas que padecem do diabetes. Que dizer dos adoçantes artificiais? É uma boa opção? É uma opção cômoda, né? Mas não é muito boa. Por quê? Por causa de duas substâncias. Uma é o aspartame e outra é o NutraSweet. E agora eu quero falar para aqueles que adoram esses produtos chamados Diet. Será que tem algum valor os produtos Diet? Vocês prestem atenção no nome, o nome já diz Diet. Não é verdade? Diet. Por quê? Porque
Você, quando toma um produto, utiliza um produto que é diet, na realidade você não está consumindo calorias. Mas a fenilalanina, que é um dos componentes desse produto, ele vai atuar no centro da saciedade no cérebro. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o termostato. Você vai estar comendo menos caloria, mas vai estar comendo o quê? Mais, porque a sua fome vai aumentar. Estimula a fome. Então, no diet. Ok? Aspartame. Outro problema relacionado com aspartame. Esses produtos estiveram proibidos nos Estados Unidos durante um período, quase 2 décadas. Antes, eles eram obrigados a colocar nos envelopezinhos as advertências. Esse produto mostrou produzir tumores em cérebro de ratos de laboratório. Ficaram proibidos durante um tempo, mas o lobby do açúcar é muito forte. Conseguiram novamente ser recomercializados e hoje nem essas advertências são colocadas. Em alguns países da Europa, esses produtos são proibidos e está listado pela Organização Mundial da Saúde como possível carcinogênicos. E se observou principalmente na Europa, mulheres que utilizavam muito desses produtos, os filhos tinham a propensão a desenvolver tumores no cérebro. E às vezes os tumores apresentavam já com a criança com 8 a 10 anos de idade. Então são produtos que nós não deveríamos nem pensar em consumi-los. Ok? Agora, quando nós vemos os produtos empacotadinhos, nós pensamos o seguinte: não, isso aqui está debaixo de alto controle de qualidade, isso aqui é muito safe, não é verdade? E nós vivemos nessa ilusão. Não existe isso. E aqui é a lição número 1 que nós deveríamos aprender. Se você não está preocupado com a sua saúde, eu posso te garantir que o tio Sânio não está nem um pouquinho preocupado. Por quê? Porque existem interesses econômicos que estão acima dos interesses da sua e da minha saúde. Então a iniciativa tem que ser de quem? Tem que ser minha. Ok? E eu vou citar um exemplo. Se o que eu falo aqui são fatos científicos, por que vocês não escutam no rádio, na televisão, alguns comentários a respeito desses assuntos? Porque existe uma regra muito simples: ninguém morde a mão que o alimenta. Sistema de comunicação, eles recebem bilhões e bilhões de dólares dessas indústrias através de propaganda. Vocês acham que eles têm algum interesse em alertar a população para que diminua o seu consumo? Jamais. Por isso que a iniciativa tem que ser de quem? A iniciativa tem que ser nossa. Então, primeiro passo, reduzir o quê? Eu acho que o primeiro passo seria alguma coisa para a memória, não é verdade? Reduzir a quantidade de alimentos. Segundo passo seria o quê? Reduzir açúcar, a quantidade de açúcar refinado. Agora, vamos colocar as coisas em perspectiva. Eu não estou dizendo que de vez em quando você não pode tomar um sorvete, que de vez em quando você não possa comer uma pizza, que de vez em quando você não possa ir a um aniversário de um membro da igreja ou de um vizinho, ficar lá como santarrão, não como bolo, não faço isso. Não, esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O problema é que as pessoas estão diariamente com doces, com chocolates, com pizza, com sanduíche, com hambúrguer, e de vez em quando comem uma folhinha de alface para acalmar a consciência. Temos que colocar as coisas em perspectiva. Essas coisas nunca deveriam fazer parte principal da nossa alimentação. Deveria ser uma pequena porcentagem, uma bem pequena porcentagem. Ok? Deu para entender? Principalmente nós que temos filhos, é difícil. Eu tenho um filho, meu filho tem 12 anos, e como todo menino criado nesse país, às vezes nós temos os filhos, e quando nasce, nós estamos ali, cuidando deles com aquela preocupação, esperando a criança balbuciar as primeiras palavras. E o marido e a mulher ficam assim, ele vai dizer papai ou vai dizer mamãe? Vai dizer papai ou vai dizer mamãe? Daqui a pouco a criança grita, McDonald's!
E todo mundo fica decepcionado. Por quê? Porque as crianças são programadas para serem consumidoras. Então, eu tenho um acordo com meu filho. Num fim de semana eu saio para ele para tomar um sorvete, ou se vamos na festa de aniversário, comemos aquelas coisas sem culpa, com moderação, não é verdade? Mas durante a semana, nós fazemos o possível para que ele tenha uma alimentação mais saudável. Então, temos que colocar as coisas em perspectiva. Ok? Terceiro passo, vamos falar rapidamente do terceiro passo. Vamos começar, não vamos alcançar a falar tudo, mas amanhã à noite a gente continua. Reduzir o máximo que nós possamos o consumo de produtos de origem animal. Quais são os produtos de origem animal? O que mais? O próprio animal, né? A carne, leite. Por que deveríamos reduzir o consumo dos produtos de origem animal? Alguma ideia? Hormônios, que mais? Gorduras. Muito bem, vamos mencionar algumas. A primeira razão, vou mencionar duas razões, que é o que vai dar tempo. Primeira razão é a razão que nós chamamos razões ecológicas. Já ouviram pela televisão a propaganda que existe para nós salvarmos o planeta? Porque os recursos do planeta estão se esgotando. Se nós quisermos ser mordomos desse planeta, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seria o quê? Reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal. E outra coisa, eu vou muito mais longe. Hoje o nosso mundo tem 6 bilhões de habitantes e aproximadamente 2 bilhões de habitantes estão passando fome. Você sabe por que estão passando fome? Porque é impossível sustentar o mundo com produtos de origem animal. E eu vou explicar por quê. A carne ela é responsável pela fome no mundo, porque todas as terras aráveis, onde se poderia estar produzindo cereais para alimentar a humanidade, se está produzindo cereais para alimentar a quem? Ao gado. Então aqui vem a primeira implicação. Nós produzimos, por exemplo, 10 quilos de proteína animal, damos ao gado, e o gado nos retorna apenas 1 quilo em forma de proteína animal. Produzimos 10 em forma vegetal e recebemos apenas o quê? 1 quilo em forma de proteína animal. É um mau negócio, não é verdade? Você dá 10 para receber 1. Agora, a diferença entre o que nós damos para os animais e o que nós recebemos de volta representa quase 50 milhões de toneladas de grãos por ano, que seria suficiente para erradicar a fome do mundo. Hoje existe fome no mundo, não porque o planeta não tenha recursos para alimentar a sua população, é porque a política de alimentos no mundo está criando uma classe que está morrendo de fome porque estão beneficiando apenas um pequeno grupo. Então, se eu estou preocupado com fome na África, fome na Ásia, primeira coisa que eu deveria fazer seria o quê? Reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal. Eu vou fazer outra ilustração. Vamos supor que você tenha 1 acre de terra. E você vai utilizar esse acre de terra para produzir proteína para você, para sua esposa e para seus 2 filhos. Se você utiliza esse acre de terra para produzir proteína para vocês 4, utilizando a terra para criar animais, criar vaca, você vai produzir proteínas só 77 dias por ano. Então já existe um déficit de quanto aqui? De quase 300 dias. Se você decide utilizar esse acre de terra para produzir proteínas, criando gado para produzir leite, você vai produzir leite em proteína para a sua família por 286 dias.
Temos um déficit de quanto? Mais ou menos 80 dias. Agora, se você utilizar esse acre de terra para produzir proteínas, plantando trigo, você vai conseguir por cada safra proteína para você e para sua família por 877 dias. Ou seja, cada safra vai produzir proteínas para quase 3 anos. 2 anos e meio aproximadamente. Agora, se você utilizar esse acre de terra para produzir proteína para você e sua família, você vai produzir proteínas para aproximadamente 2.222 dias. Quer dizer que cada safra está produzindo sustento para a sua família por quase que 6 a 7 anos. Viram a diferença? Então, essa é a primeira implicação que nós temos. Nosso planeta, existem recursos para sustentar 5 vezes mais a população que nós temos hoje, aproximadamente 30 bilhões de pessoas. Mas é impossível alimentar 6 milhões utilizando-se produtos de quê? Produtos de origem animal. Se você quer salvar o planeta, se você quer ser um bom mordomo, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Reduzir o consumo de produtos de origem animal. O que eu poderia dizer da água? Se prevê que em 50 anos aproximadamente haverá um esgotamento da água potável do mundo todo. E no processo de produção de carne, para produzir carne para um carnívoro, se consome, sabe quantos litros diários de água? 10.000 litros de água diários são consumidos para produzir alimentos carne para um carnívoro. Para produzir alimentos para um vegetariano, se consome aproximadamente 10%, só 1.200 litros de água. Deu para ver a diferença? A produção de carnes para alimentar a humanidade é uma coisa, do ponto de vista lógico, sem prática. Só está atendendo às necessidades, os interesses de um grupo minoritário, e a metade da população do mundo já está morrendo de fome por essa que eu chamo de política alimentar. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é o aspecto sanitário. Vocês ou nós, quando vamos no supermercado e vamos no setor que estão as carnes, nós vemos aquelas carnes tão empacotadinhas, com selo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não é verdade? E nós pegamos aquilo com orgulho. Puxa, vivo num país do primeiro mundo e vou consumir agora um produto debaixo do mais rigoroso controle de qualidade. E nós vivemos nessa ilusão, porque isso é uma ilusão. É impossível. E às vezes as carnes têm uma aparência tão fresca, já notaram? Compra aquelas carnes empacotadas, tem uma aparência tão fresca que às vezes parece que mataram a vaca de trás do supermercado. Mas esses animais já estão mortos por quê? Há semanas. Como eles conseguem manter essa aparência fresca das carnes? Eles acrescentam uma substância chamada nitrato. Só que as bactérias do nosso intestino vai transformar o nitrato em nitrito. E nitrito é uma substância altamente carcinogênica. Aqui nós estamos vendo a segunda relação entre câncer do cólon e consumo de quê? E o consumo de carnes. Então, reduzir o máximo que nós possamos. Agora, controle de qualidade. Será que existe realmente inspeções nesses matadouros? São milhões de animais que são mortos a cada semana. Necessitaria um exército de inspetores para fazer uma inspeção bem acurada. No máximo que os inspetores fazem, o que eles fazem? Eles vão lá na planta que processa a carne, dão uma olhada nos livros, né? Porque o americano acredita muito nesse negócio de livro, né? Não, está aqui, está escrito dentro do protocolo. Eles gostam de viver também nessa ilusão. Mas não. Mas houve um período em que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos promoveu umas inspeções mais rigorosas.
E o resultado dessas inspeções teve um impacto tão tremendo que foi publicado num livro chamado The Jungle, a selva. E o que eu vou ler para vocês aqui é apenas uma parte do texto do relatório. O relatório diz o seguinte, abro aspas, cenas nas quais roedores e insetos infestavam as carnes, nas quais carnes de animais mortos e doentes eram processadas em salsichas, onde pelos, pus e fezes, juntamente com a falta de higiene dos funcionários, contaminavam a carne, eram relatadas pelos inspetores como uma pura realidade. Que encontraram durante esse período, encontraram 92.578 bois e vacas, todos tinham câncer nos olhos. Encontraram abscessos, sabe o que são abscessos? São coleções de pus. Abscessos generalizados em 438.837 bois e vacas. Encontraram abscesso generalizado em 2.518.000 porcos. Encontraram abscesso generalizado em 24.000 ovelhas e em 10.000 bezerros. Encontraram abscessos no fígado de 6.057.000 bois e vacas. Encontraram com pneumonia 144.000 de todo o gado, 62.000 ovelhas e 22.000 bezerros. Você pode estar pensando assim, puxa, eu estou feliz porque encontraram. Não é verdade? Que bom que encontraram. Mas veja o que diz o relatório no final. Esse é o número de carcaças que foram retidos por várias doenças, mas liberadas para o consumo, depois de removidas as partes afetadas. Então, nós estamos vendo aqui que tipo de produto estão chegando aonde? Estão chegando nas nossas mesas. Que encontraram também 80% dos frangos dos peixes estavam positivos para salmonela. Encontraram 15 parasitas diferentes, tanto em peixe de água doce como peixe de água salgada. Cisto, tênias e solitárias. Somente de peixes, nesse ano foram condenados 750.000 toneladas a serem queimadas. Encontraram as carpas, 16% das carpas tinham câncer do ânus e 20% das trutas tinham câncer das vísceras. Agora uma pergunta, por que esses animais estão adoecendo? Eu encontrei uma passagem no Espírito de Profecia que por quase uma década não conseguia entender. E ela diz o seguinte: conselho sobre regime alimentar. À medida que aumenta a iniquidade entre os homens, aumenta a enfermidade nos animais. E eu nunca pude fazer uma relação entre a iniquidade nos homens e a enfermidade nos animais, até que vi alguns métodos que eles utilizam no processo de abate dos animais. Primeiro, ao animal, 48 horas antes do abate, se lhes dá um antidiurético. Por que lhe dá um antidiurético? Para que ele não urine as 48 horas que antecedam o seu abate. Por que ele não quer que eles urinem? Porque se eles não urinam, vão reter o quê? Água. Isso representa de 11% a 13% a mais no peso no momento do abate. Agora, quer dizer que nas 48 horas que antecede o abate do animal, todos os venenos do seu metabolismo que deveria ser eliminado, onde é que está? Está retida na sua célula, na sua carne. E o que é que acontece? É esse tipo de produto que estão chegando às nossas mesas. Hormônio de crescimento. Eu lembro quando eu era menino, quando eu era jovem, não faz muito tempo, mais jovem, morávamos no campo e minha mãe, para Natal, sempre gostava de uma galinha. Em janeiro, ela via uma galinha assim no quintal, começava a cuidar daquela galinha de uma maneira especial. A pobrezinha não sabia o que estava acontecendo, mas desfrutava daquilo por um ano. E levava um ano para você ter uma boa galinha. Hoje nós temos do ovo ao frango em 35 dias. Como se consegue esse milagre? Hormônio de crescimento. Agora,
qual é o impacto do hormônio do crescimento quando ele entra na cadeia alimentar do ser humano? Qual é? Qual é o resultado? Podemos observar alguns. Primeiro, sobre as mulheres. Em lugares e em épocas onde não existe hormônio de crescimento na cadeia alimentar do ser humano, uma jovem vai ter o seu primeiro período, a média é 15 a 16 anos de idade. Hoje existem meninas com 8, 9, 10 anos de idade já tendo o seu primeiro período. Agora, qual vai ser a implicação para ela na sua vida adulta? O que está acontecendo? É que ela tem um período 5 anos mais cedo, uma menarca 5 anos mais cedo, e vai ter uma menopausa 5 anos mais tarde. Então, o hormônio de crescimento na cadeia alimentar está acrescentando 10 anos de período ovulatório no ciclo da mulher. E o que acontece? Quando chega a menopausa, ela está completamente exausta de estrogênio, já não tem mais uma gota, e quando entra no período da menopausa, tem que ser cuidado como se fosse o quê? Uma enfermidade, pela sintomatologia que sente. Então, essa é a primeira implicação. Vamos falar a respeito da segunda aplicação amanhã à noite. E vamos falar, hoje nós só apenas tocamos bem de leve no problema dos produtos de origem animal. Vamos entregar agora o horário ao Samuel. E amanhã à noite nós vamos fazer um diagnóstico do estilo de vida de vocês. Vou trazer um formulário, vou distribuir. E tem perguntas ali para que vocês possam fazer o autodiagnóstico e saber onde é que estão falhando e onde é que deve melhorar. E amanhã à noite também vamos ter espaço para as perguntas que pela programação extensa hoje nós não vamos ter tempo. Amanhã às 8 horas da noite, ok?